Olá! Para nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar num material que, olha, toca num ponto muito sensível. É quase um paradoxo que tem acontecido em muitas comunidades de fé, especialmente as evangélicas. De um lado, a gente vê um crescimento assim enorme no número de igrejas, né? Templos abrindo em todo lugar. E do outro, parece que cresce também de forma mais quieta o número de pessoas que saem machucadas, com aquela sensação de terem sido injustiçadas justamente no lugar que deveria ser de acolhimento. E para guiar essa nossa exploração, a gente se baseou num trecho do livro Feridos da Igreja, onde estão os servos de Deus que a injustiça afastou. É do presbítero Marcos Benedito, e o texto dele, assim, não tem medo de tocar na ferida. Ele argumenta que, junto com as paredes que sobem, cresce um número de pessoas com cicatrizes, sabe? Emocionais e espirituais. Então, o nosso objetivo aqui é meio que desempacotar os argumentos centrais dele. Tentar entender como o espaço que deveria ser de cura pode, na visão do autor, se transformar num ambiente de humilhação. E por que tantos acabam escolhendo sair de fininho, sem fazer barulho, mas levando uma dor que, muitas vezes, ninguém parou para escutar. Para começar, o autor já vai direto num conceito que é central em muitas igrejas, uma palavra forte: unção. Ele parece sugerir que o problema muitas vezes começa aí, com o uso meio distorcido dessa ideia. Como é que ele aborda isso? Vai direto ao ponto. Ele pega uma frase que é quase um mantra, né, em alguns círculos. Não se pode tocar no ungido do Senhor, que vem lá do livro de Crônicas. E o ponto do autor é que essa frase, que tem um contexto histórico todo específico, foi transformada numa espécie de escudo, sabe? Uma blindagem. Vira um argumento para dizer: minha autoridade não pode ser questionada. Qualquer crítica, qualquer pergunta já é taxada de rebeldia. É quase como um cala-boca espiritualizado, então. Você não está discordando de uma pessoa, você está tocando no ungido. Exatamente, essa crítica. E o que é fascinante é que o autor usa a própria Bíblia para desmontar esse raciocínio. Ele não busca argumentos fora, ele vai dentro da fonte. Ele traz à tona um personagem do Novo Testamento, um tal de Diótrefes. Na terceira carta de João, ele é descrito como um líder que ama ter a primazia, ou seja, adora ser o primeiro, adora o poder, e o texto diz que ele até expulsava membros da igreja. Então a própria Bíblia já trazia um alerta embutido contra esse tipo de liderança. Isso não é tipo uma invenção de hoje. Precisamente. Ao apresentar Diótrefes, o autor está dizendo: olha, o arquétipo do líder autoritário já está aqui, nas escrituras, como um aviso. Ter uma posição de liderança, ter unção, não é uma vacina contra o orgulho. E para deixar o contraste gritante, ele faz uma jogada muito inteligente. Ele bota Diótrefes de um lado e do outro ele coloca a citação de Jesus em Mateus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nosso contraste é brutal. De um lado, o líder que ama ser o primeiro, do outro, o que se define pela mansidão. É uma colisão de modelos. O autor está basicamente perguntando: qual desses dois a verdadeira unção deveria produzir? A do poder que silencia ou a da humildade que serve? A mensagem dele é clara. A autoridade espiritual, no padrão de Cristo, não é um salvo-conduto para arrogância. Se está sendo usada assim, já se desviou do propósito. Entendi. Então, esse abuso de autoridade não é só uma questão de ego do líder. O autor mostra que isso gera uma consequência real e devastadora na vida das pessoas, certo? Uma consequência gravíssima: o desânimo. Um esgotamento tão profundo que faz com que muitos simplesmente desistam, sabe? Desistam da fé institucionalizada, é um cansaço da alma. E a imagem que o autor usa para ilustrar isso é de uma força imensa. Ele compara essas pessoas ao profeta Elias. Essa analogia me pegou. A gente costuma pensar em Elias como o profeta de fogo, o herói, não como alguém esgotado a ponto de querer desistir. E é por isso que a escolha é genial. O autor nos lembra daquele momento em que, depois de toda a pressão de um sistema corrupto, de toda a perseguição, Elias foge, se esconde no deserto e pede a morte a Deus. Ele diz: basta, ele está no limite. Isso muda completamente a perspectiva sobre quem se afasta, não é? Deixa de ser o rebelde ou o fraco na fé e passa a ser o exausto. Exatamente.
humaniza a experiência do desviado. A analogia sugere que muitos não saem por rebeldia, mas por exaustão. E para reforçar que isso é um problema sério, o autor recorre a advertências proféticas muito duras. Ele cita Jeremias 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas. A linguagem é de responsabilização direta da liderança. E ele não para em Jeremias, né? Ele aprofunda isso. Sim, e ele vai para Ezequiel, no capítulo 34. E essa passagem é quase um checklist da negligência pastoral. O texto diz: a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes. É um retrato muito preciso, que fala também da omissão, da falta de cuidado. Ao juntar Elias, Jeremias e Ezequiel, ele constrói um argumento muito poderoso de que a dor de quem se sente ferido hoje ecoa uma falha que a Bíblia já condenava há milênios. Até agora a gente focou muito na liderança, nessa relação mais vertical. Mas o problema para por aí? Ou o autor também aponta para dentro da própria comunidade, para os conflitos entre os membros? Ele aponta, e com muita ênfase, a análise se desloca do topo da pirâmide para a base. Ele chama essa outra frente de problemas de o não de Satanás. E a origem, segundo ele, é profundamente humana. A inveja, as disputas carnais, não é mais o pastor autoritário, mas a briga por status, por cargos, por quem tem mais visibilidade. Isso também tem base bíblica, essa preocupação com a inveja dentro da comunidade. Totalmente. E aqui o autor faz uma conexão teológica de arrepiar. Ele cita Mateus 27, onde Pilatos percebe que os líderes religiosos entregaram Jesus para ser crucificado por inveja. A implicação que o texto traz é pesadíssima. Se a inveja no meio religioso foi capaz de levar ao ato mais injusto da história, o que ela não faz hoje em menor escala? Nossa, colocar nesses termos realmente eleva a seriedade do problema. A gente tende a pensar em inveja como um pecado menor, mas ele está dizendo que o potencial destrutivo é gigantesco. Exato. E ele complementa com a carta de Tiago, que diz que onde há inveja, há confusão e toda espécie de coisas ruins. Ele está descrevendo como um ambiente que deveria ser de paz, vira um campo minado de disputas de ego. E o alerta final que ele usa, da carta aos Gálatas, é a imagem mais chocante de todas. Qual é? Paulo adverte: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais também uns pelos outros consumidos. A imagem é quase selvagem, sabe? A ideia de uma comunidade se autodestruindo por dentro por causa de vaidade. O autor sugere que quando uma igreja chega a esse ponto, a dor causada pelos irmãos às vezes é até mais difícil de processar. Então a gente tem esse cenário. Liderança que pode ser abusiva e, ao mesmo tempo, um ambiente de conflito interno. O que acontece com a pessoa que está no meio desse fogo cruzado? Qual o resultado prático disso? O resultado, na maioria das vezes, é a saída silenciosa. Essa é a conclusão triste a que o autor chega. As pessoas não saem brigando, sabe? Elas simplesmente desaparecem. Vão embora carregando um fardo de dor que nunca foi tratado. E a comparação que ele faz aqui é dolorida demais. Ele usa a parábola do bom samaritano. Comparando os feridos com o homem que foi assaltado na estrada. Exatamente. Ele diz que essas pessoas são como aquele homem espancado e deixado semi-morto. E o ponto crucial da analogia é quem passa por ele. Um sacerdote e um levita, as figuras religiosas, veem o homem caído e passam para o outro lado da estrada. Ignoram a dor. A crítica é que, muitas vezes, a instituição que deveria ser o bom samaritano acaba agindo como o sacerdote o levita. Priorizando a sua agenda, sua liturgia, em vez de parar para cuidar do indivíduo ferido na beira do caminho. É uma crítica devastadora à indiferença. A religiosidade que se sobrepõe à compaixão. Mas o texto não deixa a pessoa ferida nesse lugar de abandono total. Ele oferece um contraponto. Mostra que a indiferença humana é confrontada pela atenção divina. Ele cita o Salmo 51. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Isso é importante. Oferece um consolo, uma esperança, sim, e a citação tem um duplo impacto. Por um lado, ela diz para a pessoa ferida: sua dor não é invisível. Deus vê o seu coração quebrantado.
É uma validação espiritual. Mas, por outro lado, essa mesma frase intensifica a crítica à comunidade, porque levanta a pergunta: se Deus não despreza um coração quebrado, por que a sua igreja, que deveria representá-lo, o faz? A comparação expõe uma falha profunda. O diagnóstico é duro, sem dúvida. Mas o autor fica só na crítica ou ele aponta alguma saída? Existe um caminho de cura na visão dele? Sim, a parte final do texto é propositiva. Ele quer chamar a responsabilidade. E para mostrar a urgência, ele começa com uma das advertências mais severas de Jesus, em Mateus 18. Jesus diz que se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e ser jogado no fundo do mar. Ele começa com um soco no estômago, basicamente, para dizer, isso não é brincadeira. Exato, é para estabelecer a gravidade máxima do problema. A partir daí, o autor começa a redesenhar qual deveria ser o propósito da igreja. Ele defende que ela precisa ser, acima de tudo, um lugar de cura, e a mudança tem que ser interna. Ele cita o profeta Joel: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Ou seja, não adianta a aparência de religiosidade, os rituais, se por dentro o coração continua duro, indiferente. É exatamente esse apelo, uma transformação genuína. E isso leva à conclusão dele sobre o papel da liderança. Não é excluir, julgar ou humilhar, é acolher. O objetivo final deveria ser sempre buscar a restauração, lutar pela salvação e não agir como um tribunal. Essa ideia de igreja como hospital e não como tribunal muda toda a lógica, né? Inverte a dinâmica. Totalmente. Um tribunal é um lugar onde pessoas sãs julgam os culpados. Um hospital é um lugar onde os doentes cuidam uns dos outros para que todos fiquem sãos. A autoridade nesse modelo não serve para condenar, mas para servir, para limpar feridas. E a frase final do trecho é muito forte. O autor diz que quando a igreja assume esse papel de juiz, ela pode pensar que está servindo a Deus, mas na verdade está fazendo o trabalho do adversário. Uau! É uma acusação final bem direta. Sim, porque na teologia cristã, o papel do acusador é do diabo. Então, quando a igreja se torna um lugar de acusação, ela estaria, segundo o autor, assumindo o papel errado. Então, no fim das contas, a grande provocação que o autor nos deixa é que talvez o termômetro da saúde de uma igreja não seja o louvor vibrante ou o templo lotado. O verdadeiro teste é o que acontece nos cantos, com a pessoa que ninguém está olhando. É sobre como a comunidade trata seus feridos e não como ela celebra os seus fortes. Perfeito. A proposta é uma inversão de métricas. O convite é para olhar para dentro e perguntar: as nossas estruturas, a nossa cultura, elas estão realmente promovendo cura? Ou, sem querer, a gente acaba produzindo mais dor? É uma reflexão que tira qualquer um da zona de conforto, e isso deixa a gente com uma última pergunta para pensar, né? O texto do Marcos Benedito foca muito na experiência de quem foi ferido e saiu. Mas isso abre uma questão seguinte, igualmente complexa. E qual é a responsabilidade de quem permanece numa comunidade que tem essas características? Ficar em silêncio diante de uma injustiça contra um irmão é uma forma de cumplicidade? Ou existe um caminho para ser um agente de cura por dentro de forma construtiva? Isso o texto não responde, mas deixa a pergunta no ar.